Olá, galerinha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam confinados, estejam guardados dentro de casa, né, diante dessa nossa condição aí de preservação da nossa integridade, da nossa saúde, estamos confinados, né? E não vamos viver esse período novo, né? Eu acho que para vocês é novo, para mim também, que é essas aulas online, essas aulas à distância, né? Nós vamos tentar fazer isso da melhor forma possível para que seja agradável e que seja proveitoso esse tempo. Então, pessoal, a gente parou o nosso conteúdo no capítulo 4. Eu acho que vocês conseguem lembrar. Foi a aula sobre cartografia, projeções cartográficas que a gente viu. Nessa aula hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos para o capítulo 5, que vai falar sobre a geologia da Terra. Então, a gente vai estudar sobre a geologia, sobre a Terra, sobre as formas da Terra e sobre as características internas que a Terra tem. Eu pedi nas orientações para os estudos dentro de casa, em casa, que vocês lessem o capítulo e assinalassem aquilo que fosse importante, né? Eu queria que vocês assinalassem principalmente aquilo que vocês entendem que são conceitos, né? Conceitos de tempo, conceitos de eras, esses conceitos assim que vão ser importantes para vocês entenderem o conteúdo. Então eu espero que vocês tenham lido já o capítulo para vocês saberem mais ou menos de que eu estou falando aqui, não ser muita novidade para vocês. Então a gente vai estudar sobre a geologia, estudar sobre o interior da Terra. No início do capítulo, o livro vai trazer uma historiazinha aqui, ó, que é um romance escrito por Júlio Verne, que é uma viagem, uma suposta viagem que ele fez ao interior da Terra, ao centro da Terra. Talvez vocês já tenham lido esse livro, talvez tenha assistido o filme, que é Viagem ao Centro da Terra, né? Lá ele vai mostrar o que supostamente teria no interior da Terra. Uma coisa curiosa é que a gente já estudou sobre o espaço, né? E o espaço, apesar de ser muito misterioso ainda para o homem, a gente tem mais informações hoje sobre o espaço do que sobre o interior da Terra, justamente pelas dificuldades que se tem de conseguir informações no interior da Terra, né? A Terra, a gente sabe que existe uma pressão muito grande dentro da Terra, existe uma temperatura, são temperaturas muito elevadas no interior da Terra, então é difícil você conseguir mandar um equipamento para o fundo, para o núcleo da Terra, mandar uma pessoa ir para lá é impossível praticamente. Então os cientistas criaram meios de conseguir estudar sobre esse interior da Terra. Mas como que consegue estudar se não pode ir nem pode levar equipamento? Estuda-se principalmente através dos elementos que saem de dentro da Terra, né? Materiais vulcânicos, as fendas vulcânicas também, as fendas tectônicas, permite a gente estudar esse interior, além do material que está exposto, né, na Terra, também a gente consegue ter no estudos e definições daquilo que está no interior da Terra. Como a gente conseguir estudar, a gente vai perceber que o tempo na geologia ele vai se diferenciar em três. Vocês vão perceber isso quando a gente estiver falando de rochas, de fenômenos. Vocês vão falar em tempo bem diferente daquilo que a gente é acostumado, né? Esse tempo para a gente ele é dividido em três. Olha só, o livrinho de vocês está aqui, ó. A gente tem um tempo cronológico, que é o que normalmente a gente usa, né? A gente tem um tempo histórico, que aqui a gente vai fazer referências à mudança histórica da paisagem, Revolução Industrial, foi há 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, e a gente tem um tempo geológico. O tempo geológico, ele vai marcar as mudanças em milhares de anos, milhões de anos, bilhões de anos. É aquilo que a gente vai ver quando a gente fala de montanhas, quando a gente vai falar de rochas, da própria Terra, né, que demorou alguns bilhões de anos para se formar, para ser do jeito que a gente conhece hoje. Aqui embaixo, nesse trechinho tome nota, tem aqui, ó, sobre o eon, sobre as eras e sobre os períodos, né? Eons, eras, períodos, épocas e idades. A gente vai ver isso nessa tabelinha aqui atrás, ó, na próxima página, certo? Que são as evoluções da Terra. Repare que a tabela ela começa do tempo mais recente, certo? Aqui, ó, milhões de anos, 2,6 milhões de anos. A gente está na era Cenozoica,
no período quaternário, o nosso principal acontecimento aqui é o surgimento dos hominídeos, né, e as últimas glaciações. Então, se vocês forem lá para baixo, vocês vão perceber que aqui a gente tem 4,6 bilhões de anos, terra primitiva, muito quente, não solidificada, bombardeada por meteoros. Então, teoricamente, nessa época, no período adiante, período não, na era ardiana, né? Na verdade que não é era não, que é o Éon, né? O Éon é um espaço vago de tempo muito grande, vocês vão ver lá atrás lá. A Terra aqui nesse período aqui, ela era coberta por magma, não era resfriada ainda e era constantemente bombardeada por meteoros. Então a Terra estava se formando aqui. Aí a gente vai ter surgimento de bactérias, tal. A gente vai ter a evolução da Terra, vai ter a formação da Terra até chegar ao tempo de hoje. Tranquilo? Aqui vai ser o período Jurássico, ó, bem famosinho por causa do Jurassic Park, que é o surgimento das aves, os dinossauros, aquela prosopopeia toda. Tranquilo? Então isso aqui vai ser a nossa tabela de tempo geológico, que é a evolução da Terra até hoje, até como está hoje. Bacana? Aí a gente tem aqui uma leiturazinha complementar, bonitinho. O mundo entrou mesmo em uma nova época geológica. O textozinho aqui vai fazer uma relação entre os acontecimentos dessa tabela, certo? Que vai mudar o perfil da Terra, o perfil em aspectos físicos, em aspectos naturais, aspectos climáticos, e vai fazer uma relação aqui com a nossa revolução industrial. Tranquilo? Vai questionar se, após a nossa revolução industrial, após essa nova forma do homem interagir, que vai provocar mudança no espaço, se a gente não pode considerar uma nova época geológica. Tranquilo? Então vocês vão dar uma lidazinha e vão fazer essas questõezinhas aqui, ó. Vale lembrar, galera, que todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo aquilo que vocês não conseguirem fazer, vocês podem entrar em contato com a escola, podem entrar em contato com o pedagogo, com o Danilo, para ele me passar as dúvidas de vocês, que a gente vai sanando essas dúvidas aí, ok? Então vamos passar para a próxima página. Muito bem. Nessa página aqui, eles vão pedir vocês para fazer uma relação entre esse tempo aqui, certo? Desculpa. Vamos lá. Essa tabela aqui, o título aqui, ó, a perguntinha aqui pede a gente para fazer uma relação entre os 4,6 bilhões de anos que a Terra surgiu e demorou para se formar, né? Que ela começou, que ela surgiu, ela se formou como uma bola de fogo após o Big Bang, né? Então ela passa por uma série de processos de resfriamento, tal, até ser do jeito que ela é hoje. Isso começou há 4,6 bilhões de anos atrás. Muito bem. Aí aqui pede para a gente usar os acontecimentos que teve desde os 4,6 bilhões de anos atrás e fazer uma relação, uma regra de 3 para 24 horas. Como assim? É para a gente fazer uma relação de em que momento de um dia esses acontecimentos aconteceu. Bacana? Então a gente vai fazer bem assim, ó, 4,6 é igual a 24 horas. Olha só, aqui embaixo, 4,6 é igual a 24 horas. Em que momento do dia aconteceu esse fato aqui, o surgimento dos primeiros hominídeos, que foi há 4 milhões de anos atrás. Bacana? Então é só fazer uma regrinha de 3 aí que a gente vai achar o tempo aí. Bacana? Se vocês não conseguirem fazer essa questão aqui, não tem problema. Depois a gente faz junto em sala de aula. Beleza? Agora vamos à partezinha aí que precisa focar mais a nossa atenção, que é sobre as estruturas geológicas da Terra. Beleza? Então a gente tem aqui, galera, as camadas do interior da Terra. A Terra, ela é formada por camadas, igual tá aqui na figurinhazinha nossa aqui, ó. Bacana? Ela é formada por camadas. Deixa eu ver esse zoom aqui, fica melhor. Ela é formada por camadas. Essas camadas, elas podem ser divididas de acordo com os aspectos físicos ou de acordo com os aspectos químicos, né? O que seriam aspectos químicos? É a composição química do material. O que seriam aspectos físicos? Seria
desculpa, engasguei aqui, seria a maleabilidade do material, né? A composição, a forma desse material, como que ele seria. Então, com base nos aspectos químicos, a Terra vai se dividir em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Tranquilo? Então você vai ter 3 camadinhas: crosta, manto e núcleo. Aqui, crosta, manto, essa parte laranja, e o núcleo aqui no meio. Beleza? Isso de acordo com os aspectos químicos. De acordo com os aspectos físicos, a gente vai ter mais camadas. Bacana? A gente vai ter a astenosfera, a mesosfera. A astenosfera seria a crosta, a mesosfera, que seria onde ocorrem as correntes convectivas, que está aqui, o núcleo externo e o núcleo interno. Bacana? Essa composição aqui, você vai ter a mesosfera, que ela vai ser a crosta e a partezinha externa do que seria o núcleo, do manto, desculpa, do que seria o manto. Bacana? E a mesosfera seria onde ocorrem essas correntes convectivas. Essas correntes convectivas, eu vou tentar ampliar aqui. Opa, desculpa. Vamos lá. Correntes convectivas consistem na transmissão de energia térmica em massas fluídas no interior da Terra. Essas correntes influenciam na movimentação do magma, o qual acende a astenosfera, retornando em seguida. Então a gente tem aqui um focozinho aqui, tá vendo? O magma, ele vai circular do núcleo para a litosfera. No caso, ela vai sair, ela vai aproximar do núcleo, vai esquentar e vai ir em direção à litosfera. Ela vai resfriar, a outra que está lá no núcleo vai subir e vai criar esse movimento contínuo. Ah, professor, eu tenho que saber isso? Tem que saber e tem que entender esse movimento. Por quê? Porque esse movimento, vamos passar a página aqui, ele vai ser um dos principais responsáveis por essa dinâmica das placas tectônicas. Tranquilo? Essas placas tectônicas, que vocês já estudaram lá no 6º ano, elas são responsáveis, elas foram percebidas e foram estudadas e criadas uma teoria chamada Teoria da Deriva Continental, por um cidadão chamado Alfred Wegener. Ele vai desenvolver a teoria de que todos os continentes eram juntos, formavam uma única massa continental chamada Pangeia, e esses continentes eles foram se afastando, né? Então esse afastamento, esse movimento dessas placas tectônicas é a base da teoria chamada Teoria da Deriva Continental. Então o mundo hoje ele é formado dessa forma que ele é a litosfera nossa, que é a nossa crosta terrestre. Ela é como se fosse um ovo cozido que você deixa cair no chão. A casquinha do ovo vai quebrar todinha, mas vai ficar junto ali, né? Então a nossa terra ali, ela é toda rachada, vamos falar assim, toda dividida em placas tectônicas. Nós temos um mapinha aqui das placas tectônicas, ó. Ao fundo aqui a gente tem uma sombrazinha dos continentes, e essas linhas vermelhas são os limites de cada placa. Então isso aqui é uma grande placa, a placa euroasiática, enfim. A gente tem todas essas placas aqui, a placa de Nazca, a placa sul-americana, todas essas placas aqui, muito bem. E essas placas, devido àquele movimento lá atrás das correntes de convecção, essas placas estão se movimentando, né? E elas se movimentam em um sentido único, elas não mudam o sentido do seu movimento, por quê? Porque as correntes convectivas também não mudam, elas são cíclicas, né? Elas se mantêm. Então a gente tem essas setinhas aqui nas bordas de cada placa, tá vendo aqui? A gente tem as setinhas, ó. Essa placa roxa aqui, ela vai para lá, pro lado, vamos vai bonito, né? Ela vai para o leste, e essa placa cinza, ela vai para o oeste. Então, esses direcionamentos, essas direções que as placas se movimentam, a gente vai ter umas características de movimentos e criar limites diferentes entre essas placas. Por exemplo, aqui onde as placas se afastam uma da outra, a gente tem um limite divergente, né? Diverge, elas se afastam. Ah, mas o que acontece quando elas se afastam? Elas vão se afastar, o material que está lá no manto ele vai subir e vai formar uma cadeia de montanhas, né? Como se aquele material vai subir e vai solidificar. Por sinal, aqui nessa região aqui a gente tem um negócio chamado cadeias de montanha meso-oceânicas.
Aqui a gente tem uma cadeia de montanhas no fundo do oceano que é na mesma altura, no caso, da Cordilheira do Himalaia, né, que ela é proveniente, ela é resultado desse afastamento dessa placa e da ascendência do magma que vai se resfriar e formar uma cadeia chamada de dorsais meso-oceânicos. Aí a gente tem os limites convergentes. Os convergentes, convergir é de bater, não é isso? Um carro converge com o outro, bateu no outro. Então você tem aqui, por exemplo, a placa sul-americana e a placa de Nazca aqui. Tranquilo? Essas duas placas, uma vai bater na outra aqui, ó. Quando elas vão bater uma na outra, nesse caso aqui vai acontecer um processo que a gente chama de soerguimento do relevo e vai criar uma cadeia de montanhas. Que cadeia de montanhas que a gente tem aqui, galera? Que é a costa do Chile, ó. Muito bem, aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes. Aqui, ó, a gente também tem um choque entre duas placas tectônicas aqui, tá vendo? E aqui vai ter uma cadeia de montanhas também. Que cadeia de montanhas são essas? Isso aí, Cordilheira do Himalaia. Bacana? Esses limites convergentes, eles vão acontecer dois processos um pouquinho diferente quando as densidades das placas como se quando a massa da placa ela for diferente, né? Quando você tem as placas com as mesmas densidades, essas placas, essa massa, desculpa, quando você tem as duas placas tectônicas com a mesma densidade, as duas vão subir e vai acontecer o soerguimento do relevo. Quando você tem uma placa mais densa, mais pesada que a outra, você vai ter um abaixamento de uma placa e a outra subindo por cima dessa placa, certo? Então aí a gente vai ter o que a gente chama de forças oceânicas, nós forças, né? Vai ter aqui, ó. Só aprender aqui, muito bem. Você vai ter um processo chamado de subducção, que é quando uma placa empurra a outra para baixo. Bacana? Na próxima questão do livrozinho aqui, vai pedir vocês para definirem quais que são aqui. Eu já vou ajudar vocês já, porque talvez não fique tão claro falando por aqui. Bacana? E por último, a gente tem um limite que a gente chama de limite transformantes. O que são limites transformantes? É quando as placas elas vão passar uma pela outra. Olha aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, uma placa está se movimentando no sentido norte, a outra no sentido sul. Elas vão passar uma para a outra. Isso aqui se caracteriza por ter pouca interferência no relevo. Aqui você não vai ter o surgimento de forças, você não vai ter o soerguimento de cadeia de montanhas, tranquilo? Aqui a gente vai ter só uma placa passando pela outra. Volta. Muito bem. Aí a gente tem um filmezinho aqui que chama Terremoto Falha de San Andrés. É um filme que vai falar de uma falha geológica que tem lá nos Estados Unidos. É bem interessante vocês, se quiserem assistir o filme, é legal, mas é bem interessante vocês pesquisarem sobre a falha geológica, que é muito interessante. É uma falha que existe de verdade e que possa vir a existir um processo de abalos sísmicos constantes e tal. É bem interessante isso aí. Eu queria que vocês fizessem essa atividade, é bem tranquilo. Essa atividade aqui no caso, vocês vão relacionar a figura 1, 2, 3 e 4 com os limites das placas tectônicas, beleza? Lembre que o limite, a figura 4 ali, a gente vai estar tratando de uma placa com densidade semelhante, né? Que é quando formam as cordilheiras. Aí o resto deixo por conta de vocês. A questão 2 é só para vocês fazerem uma relação entre os fenômenos tectônicos do país e quais são as placas envolvidas, quais são as placas tectônicas aqui envolvidas nesses fenômenos. Tranquilo? Atividade assim, bem tranquilo para vocês fazerem. Bom, galera, na página seguinte a gente vai ter uma coisinha bem interessante, bem legal de vocês estudarem. Se vocês quiserem assistir, tem uns vídeos bem legais na internet que é sobre a Islândia, né? A Islândia é uma ilha formada por atividades vulcânicas e tal. Ela vai ter esse dorsal meso-oceânico, onde eu falei que as placas elas se divergem, né? As placas sul-americanas e as placas africanas lá, elas vão se divergir e a Islândia está no meio dessa divisão. Então você vai ter essa falha geológica aqui na Islândia, de fora a fora aqui, tá vendo? Que é a divisão das duas placas tectônicas que ainda está em movimento. Isso é bem interessante vocês dar uma pesquisadinha aí.
A gente está aqui falando aqui daquilo que eu falei com vocês sobre os dorsais meso-oceânicos e as fossas oceânicas. No caso dos dorsais meso-oceânicos é quando as placas se afastam no fundo do mar, o magma vai tomar o lugar, o espaço, né, desse afastamento e vai criar essas cadeias, esse dorso no fundo do oceano, né? Dorsais é de dorso, meso-oceânico é meio do oceano. E as fossas oceânicas é quando acontece o processo de subducção. Aqui, ó. Quando acontece o processo de subducção no meio do oceano. Você vai ter uma placa subindo na outra, tá vendo? Tem uma placa, ela monta na outra e vai criar esse vago, essa fossa ali. Vai ter um filme lá, que eu esqueci o nome, que tem uns kaiju e tal, que vão surgir de uma fossa oceânica no Japão. Então a fossa oceânica é essa falha geológica que a gente vai ter devido a essa subducção das placas. E os dorsais meso-oceânicos, que é a figura de cima, vocês conseguem perceber que as duas placas se afastam, o magma toma esse espaço, quando ele resfria, ele vira uma cadeiazinha de montanhas no fundo do oceano. Bacana? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas. A gente tem... Aqui, deixa eu colocar no foco aqui. Deixa eu colocar no foco aqui melhor. Aqui. Isso. As rochas, galera, a gente sabe que elas vão sofrer processos de degradação, processos de agregamento, tal. Então, quando vocês olham com uma pedra qualquer, vocês vão ter ali um resultado de um processo de transformação de bilhões de anos. Essa rocha pode ser uma rocha primária, pode ser uma rocha secundária, pode ser uma rocha que vem de sedimentos de outras rochas. Então, mas o que é isso, professor? As rochas, de acordo com sua origem, de acordo com a sua composição, ela vai ser classificada em 3 tipos de rocha. A gente vai ter as rochas magmáticas ou ígneas, que seriam as rochas primárias. Elas são rochas que surgiram direto do resfriamento do magma. E elas podem ser intrusivas ou extrusivas, ou seja, elas podem estar no interior da Terra, no interior da litosfera, da crosta terrestre, ou pode estar aflorada. Bacana? Então são as rochas magmáticas. Aí depois, na página seguinte, a gente tem as rochas sedimentares. Então, pelo próprio nome da rocha, a gente já sabe que ela é de sedimentos, né? Sedimentos de quê? De outras rochas. Bacana? São materiais de outras rochas que vão se aglomerar, vão se agregar e formar as rochas sedimentares. E depois a gente tem as rochas metamórficas. As rochas metamórficas são rochas que estão no interior da Terra. Elas vão sofrer altas pressões e altas temperaturas do ambiente que ela está, certo? E vai se transformar. Metamórficas vem de metamorfose, de transformação. Então essas rochas elas vão se transformar. Bacana? Aí a gente tem no livrinho aqui os ciclos das rochas. É bem legal se vocês conseguirem entender essas setinhas aí, ó. Porque as setinhas vão fazer um guia para vocês. Não é para ficar confuso, é para facilitar. Vocês vão perceber que as rochas, elas partem das rochas primárias. A partir da rocha magmática, você pode ter uma rocha metamórfica, você pode ter uma rocha sedimentar. Uma rocha sedimentar, ela pode ser formada por detritos de uma rocha metamórfica, uma rocha ígnea, assim como a rocha ígnea pode ir para o interior da Terra e virar, derreter com magma e virar uma rocha ígnea ou magmática. Mas como assim, professor? Como que a rocha vai voltar para o interior da Terra? Lembra da página anterior do processo de subducção, quando uma placa tectônica empurra a outra para baixo? Então, vou até voltar aqui para vocês lembrarem disso aqui, ó. Quando uma placa tectônica empurra a outra para baixo, ela vai empurrar os componentes, as rochas desse material, que ela pode entrar em contato com o magma aqui, ó. Ela vai virar magma novamente numa próxima atividade vulcânica a ser expelida para a Terra, certo? Então vocês vão perceber que esses ciclos de rocha aqui, ó, eles são muito variáveis, né? Uma rocha ela pode virar metamórfica, a mesma rocha pode virar uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar pode virar uma rocha metamórfica a partir da transformação dessas rochas. Bacana? É só vocês olhar com calma
que vocês vão conseguir seguir essas setinhas aí. Uma dica que eu dou é vocês olharem as setinhas de fora, como se fosse um reloginho, e entender o processo. Depois vocês vão para as setas de dentro. Bacana? Aí a gente tem uma questãozinha aqui que eu pedi vocês para fazerem, certo? Questão número 1 aí, da página 13. Tranquilo? Bem facinho de fazer também. Ah, tá. Sobre a orientação do seu professor, faça uma pesquisa sobre os tipos de rocha e região que você vive, seguindo o roteiro de estudo abaixo. Registre as informações obtidas no caderno e compartilhe com os colegas. Vocês não vão compartilhar com os colegas, vocês vão compartilhar só comigo. Bacana? Essas atividades, vocês podem fazer elas e retornar o e-mail que vocês receberem. Tranquilo? Vocês colocam direitinho lá o título do e-mail, tal, para o professor, para a matéria de geografia, que vai chegar até a mim. Beleza? Muito bem, a gente está quase finalizando já. A gente vai ter aqui nossas bacias geológicas. A gente vai ter aqui nossas bacias geológicas, galera. O que são bacias geológicas? Imagina uma bacia, né? A gente está falando de bacia, ela seria um acúmulo, ela seria uma região que a gente caracteriza geologicamente essa região, né? A gente tem as bacias ou núcleos cratônicos, que no Brasil existem, são escudos cristalinos, são formas e estruturas geológicas mais antigas. A gente tem as bacias sedimentares, que são áreas que vão receber sedimentos de outras regiões. Normalmente essas bacias sedimentares, elas são ricas em recursos minerais, carvão mineral, no próprio minério de ferro, petróleo, né? Normalmente essas bacias sedimentares, elas vão ser ricas em recursos minerais. E por último a gente tem os dobramentos modernos ou sintões orogênicos. Orogênicos é de ir para fora, né? A gente vai ter, orogênico de subir, desculpa. A gente vai ter as cadeias do Himalaia como exemplo. Para ficar fácil vocês lembrarem, vocês entenderem, imagina, vocês estão vendo essa montanha pontiaguda aqui, ó. Toda vez que tiver uma formação de relevo, que tiver uma montanha pontiaguda, ela vai ser uma formação de relevo recente. Toda vez que tiver uma formação de relevo que ela for abaulada ou plana, ela vai ser uma formação de relevo mais antiga. Por quê? Porque essa formação aqui pontiaguda, ela não sofreu com os desgastes, com o intemperismo, certo? São formações que estão ainda por sofrer ações do intemperismo. No caso do Brasil, por exemplo, nossas formações são antigas. Vocês vão perceber que as nossas montanhas, nossos morros, elas vão ser mais abaulados, mais arredondados. Tranquilo? Na próxima página, a gente tem um mapinha geológico do Brasil aqui, ó. Um mapa geológico da Terra que a gente pode observar do Brasil aqui, ó. O Brasil vai ser formado basicamente por escudos cristalinos, certo? Que pega essa região nordeste aqui, ó. Tranquilo? Essa região aqui da parte centro-oeste do Brasil aqui. Aqui a gente tem a Chapada Diamantina, que é bem fácil a gente lembrar. Aqui tem a Chapada dos Veadeiros. E aqui a gente tem o Planalto das Guianas. Tranquilo? No Brasil aqui. A gente vai ter bacias sedimentares, ó, tanto de bacias sedimentares que tem no Brasil. Tranquilo? E a gente vai ter aqui, desculpa, regiões vulcânicas, né? Essas regiões aqui vulcânicas aqui, tá vendo o solo do sul do Brasil aqui, mais ou menos, ó, aquele solo escuro, tal, rico pra caramba, são regiões vulcânicas, no caso do Brasil, inativas, né? Não existe atividade mais. Tranquilo? Isso aqui é um pouquinho da estrutura geológica da Terra. Bom, eu já comentei com vocês sobre vocês lerem, estudarem, vir no final do capítulo e ler um pouquinho isso aqui. Tranquilo? Então, o que é interessante vocês fazerem? Vocês vão ler isso aqui e vão ver se vocês conseguiram atingir esses objetivos aqui, entender isso aqui. Certo? Não entendeu? Volta lá atrás, dá uma lida de novo. Pode mandar questionamentos que a gente está à disposição para resolver com vocês. Vocês vão ter umas orientações de atividades para vocês fazerem. Eu pedi para vocês fazerem essas atividades para a sala de aula e pedi vocês para fazerem as atividades propostas. Tranquilo? Aí eu vou mandar para vocês posteriormente a chave de correção dessas atividades em sala de aula e as atividades propostas vocês já têm acesso. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. É só mandar pelos canais de comunicação que vocês têm com a escola. Só mandar as perguntinhas que a gente vai responder e sanar suas dúvidas. Tá bom? Sucesso para vocês, pessoal. Valeu.